Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E aí, seleção brasileira perdendo para a França, segunda derrota do Mano, crise foi não? Tão bacana. Que coisa horrorosa, né? Pelo amor de Deus. E a gente ainda ouviu as pessoas dizer assim, olha, o Brasil estava muito bem até a expulsão do Hernanes. Aonde? Que time Qual era jogo que eles estavam assistindo? E que expulsão é aquela, sem querer, um pé no cara? No mínimo, você diria que ele foi imprudente. Mas a reação dele após foi de indignação. Eu falei, mas deve ter sido em relação ao que ele fez. E o engraçado é que mostraram o Zizu Zidane assistindo o jogo. Aí ele entra cabeçada numa terraça. Ele não tá podendo falar nada, não, né? Fica caladinho, só observa. Agora, o que mais assusta, e efetivamente, é o seguinte, essa seleção não tem desculpas, porque essa seleção joga toda na Europa. Então, quer dizer, eles estão em temporada normalmente, né? Nós não vimos nada, nenhuma ação tática efetiva que mostrasse alguma coisa de novo. Todos nós sabemos que a seleção está passando por uma renovação, é necessária, é primordial nesse momento, mas alguma inovação é preciso apresentar quando você está fazendo um trabalho diferenciado nesse sentido. E ontem nada. Nada, você não vê nada, você vê um time comum. Acho que é a exceção Júlio César, né? Que salvou a seleção. Que sempre tem o seu diferencial pela experiência, por onde ele já, pelo histórico que ele tem mesmo de seleção, mas em termos táticos, técnicos, efetivos, onde você vai dizer assim, nisso aqui o Mano trabalhou, ou nisso aqui teve alguma característica do Mano. Perder para a França, a gente já está até acostumado, né? Não tem, mas assim, pelo menos que tivesse apresentado alguma inovação, que você pudesse dizer assim, olha, tem uma expectativa, né? Tem uma esperança, tal jogador pode, quem sabe. Você viu uma seleção extremamente acuada no sentido técnico e de que cada um tem, né, que poderia estar apresentando. Em termos ofensivos, nada. Sem qualidade de passe. Nada. Não sem tem, domínio de bola. Você não pode definir nesse momento nenhum setor ou nenhum jogador em termos individuais que possa ter apresentado algum diferencial. Acho que isso é o que mais preocupa. Acho que a única coisa que eu vi que me chamou a atenção foi a entrada do Hulk já no finalzinho do jogo. O gol que ele perdeu. Um gol que ele perdeu e só o gol que ele perdeu chamou a atenção mesmo. Agora, e aquela síndrome de arbitragem, né? O Brasil joga, é incrível como que a qualquer... eu acho que é característica do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, como muda o contexto à medida que você tem um erro de arbitragem, que você sente que a arbitragem talvez esteja pegando mais pelo seu lado. E vamos ser sinceros, a seleção bateu, que foi uma beleza. Foi. Né? Essa parte, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ressaltar. Então, você vai falar o quê dessa questão de arbitragem? O estilo bem europeu da seleção brasileira. Bem europeu. Agora, fica sempre essa história, é o seguinte, como o Brasil está classificado para a Copa, como país sede, essa história toda, como é que vai se apresentar se não existe nem esse empecilho? Né? O que vai ser feito efetivamente? Como é que essa equipe vai se apresentar? E vou dizer uma coisa, o trabalho do Mano está sendo questionado não é efetivamente por esses resultados específicos da seleção, mas exatamente por não estar apresentando nada. Né? Eu acho que isso talvez seja o questionamento maior. Já a seleção sub-20 que também entrou em campo, venceu o Equador 1-0 e cheio de problemas. Eu acho que nesse momento o ideal era realmente a vitória, independentemente de como os jogadores se apresentassem. Claro que hoje ela pode até perder, né? Dependendo do que acontecer com a Argentina, que vai estar nas Olimpíadas. E acho que essa seleção, sim, ela tem apresentado valores, né? E aí a gente espera que o Mano tenha essa consciência, porque em termos de Copa do Mundo já Pensando lá na frente, aí você tem talento e tal. Agora, resta saber o seguinte, o Mano vai deixar esses meninos jogarem como o Ney deixa, né? Livre, né? Com o seu diferencial individual, né, como os meninos têm se apresentado. Eu acho que isso é que... Porque o que acontece, todo mundo questiona muito essa passagem, né, da base para a equipe profissional, é porque fica sempre a impressão que na base você é ofensivo por natureza, né? Você não tem essa questão tática efetiva. E quando você vem para o profissional, você começa a ter um monte de restrições. Então, esses meninos têm essa adaptação normal. Se a gente deixasse jogar com o futebol que realmente se apresenta, né, que eles têm como característica, talvez essa história fosse bem diferente. Torcer para que seja dessa forma. Lembrando que o Brasil ainda tem o compromisso com o próprio Uruguai, que também venceu e chega e retorna às Olimpíadas. Isso foi fantástico. 84 anos, a Celeste Uruguai está de volta. Acho que também é bacana a gente ver o futebol do Uruguai ressurgindo aí, né? Em termos de futebol sul-americano, é bastante bacana e mostra que você tem uma renovação acontecendo por lá, coisa que você não via há muito tempo. A seleção uruguaia né? principal também, que não ia à Copa do Mundo há muitos anos e fez bonito
na última Copa. Exatamente, então você já vê esse ressurgimento e acho que em termos sul-americanos isso é bastante importante. E voltando para o nosso clássico... O nosso quintalzinho de Mara. O nosso quintal. Cruzeiro deve ter em campo no clássico a mesma equipe que enfrentou o Vila Nova. Havia aquela expectativa de que ele pudesse colocar aí o Diego Renan pela direita, talvez o Gilberto pela esquerda, mas pelo menos no primeiro coletivo que ele comandou, ele manteve o Pablo na direita, o Gilberto pelo meio-campo, o Thiago Ribeiro e o Wellington Paulista na frente. A gente pode dizer que em termos ofensivos no coletivo, esse ataque do Cruzeiro, principalmente no caso do Wellington Paulista, que vem recebendo aí alguns questionamentos, realmente ainda não se apresentou bem. Acho que o Cruzeiro tem esse problema em termos ofensivos, mas o Cuca tem aí mais alguns dias para estar corrigindo essa questão. No caso do Atlético, engraçado, a gente achava que as contratações tinham parado no Atlético, não é que vem mais um zagueiro aí? Quem está chegando dessa vez, mano? Luiz Eduardo. Veio de onde, Luiz Eduardo? Luiz Eduardo tem 23 anos, ele disputou o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Santa Cruz, lá de Pernambuco. Ele foi revelado pelo Uberlândia em 2005, teve passagens pelo Bahia, pelo Campinas, pelo Guarani e pelo Metropolitano de Santa Catarina. Aí o pessoal pergunta, ele vem para compor grupo? Isso aí vai depender dos jogadores, de como ele... do desempenho dele. Claro, como ele vai atuar efetivamente. No coletivo de ontem, o Dorival colocou o Leonardo Silva na zaga, essa pode ser... Ele estreia no final de semana? Então, essa pode ser efetivamente a novidade do Atlético. E também o Jackson, que veio ainda com o Vanderlei Luxemburgo, que joga pela lateral, joga pelo meio. Ontem o Serginho ocupou mais a lateral, mas alternou com ele ali pelo meio, que é as circunstâncias que o Dorival tem, ele que ficou sem o Hever, ainda é dúvida, o Hever está fazendo um trabalho intensivo e disse que acredita que vai estar no clássico. Como existe todo esse mistério que envolve sempre o jogo, e principalmente quando tem esse peso que tem o clássico, muito mais pela rivalidade do que o que vai significar em termos de terceira rodada, né? São 3 pontos como qualquer outro, né? E é bom que esse não vai prejudicar ninguém, né? Porque todo mundo ainda tem muita coisa. Então, são aí os preparativos de Cruzeiro e Atlético, efetivamente, para o jogão de sábado. E reiterando, jogo de torcida única, apenas torcida do Cruzeiro, mando de campo do Cruzeiro, de Mara. Exatamente. Então, avisar aí os atleticanos, vamos com calma, com tranquilidade, não vamos insistir, porque a história dessa vez é só com o Cruzeiro. E aí vamos ver na fase final do Campeonato Mineiro como é que, com o Cruzeiro e Atlético se classificando, como é que vai ficar essa questão, como né? É que desenrola essa história. Como é que desenrola essa história, mas a princípio, torcida única. Dimara, que volta amanhã aqui no Primeira Edição e daqui a pouquinho, 12h30. 12h30, esperando todo mundo no Minas Esporte. Muito bem, Dimara, bom dia. Bom dia.